Vereador Guilherme Maser, muito bom dia, obrigado pela sua entrevista, tá bonitão aí de camisa branca, já estamos vendo o senhor, e eu gostaria então que o senhor pudesse falar. Vereador, você sabe que aqui a gente fala no popular, então eu quero dizer que nós recebemos muitas reclamações nesse final de semana sobre bairros que não deveriam estar faltando água, mas estão, outros que já deveriam ter voltado a água, mas não voltou. Então, bom dia para o senhor. Gostaria que o senhor pudesse falar, primeiramente, sobre uma orientação para a população, sobre como cobrar efetivamente que a Sanepar cumpra aquilo que está determinado, e depois vamos falar um pouco mais sobre as ações da CPI. Bom dia, seja bem-vindo ao BNT. Bom dia, Marco, bom dia, ouvintes e espectadores do BNT. Então, é uma preocupação muito grande, né? A empresa não está dando conta nem de cumprir o que ela se comprometeu, que com esses rodízios, pelo menos nos locais onde eles se comprometem. O que a gente orienta a população? Primeiro, tem que fazer a denúncia no canal de comunicação da própria Sanepar, também no canal de denúncia da Prefeitura, para ficar registrado, porque isso pode levar a algum tipo de ressarcimento, de indenização no âmbito da justiça em relação aos consumidores. Mas a gente também pede para que essas denúncias sejam feitas para a CPI através pode ser do Instagram mesmo da CPI, tem um Instagram chamado CPI da Sanepar, lá a gente está reunindo todas as informações da população para também confrontar os dados que a empresa passa para a gente, porque se a CPI for se basear só pelos dados que a Sanepar passa, está tudo uma maravilha e só tem um rodidinho acontecendo, mas a gente sabe que isso está causando transtornos e não estão cumprindo nem a medida judicial que foi tomada a partir da ação popular do deputado Leão Machado, de avisar com 5 dias de antecedência os bairros onde vai faltar, e a Sanepar tem que pagar uma multa diária se estiver acontecendo com comprovação de racionamento em locais onde não deveria estar tendo. Ela tem que pagar R$20 mil por dia, e nós vamos acionar isso provavelmente na próxima reunião da CPI, que acontece na quinta-feira, para que a Justiça aplique a multa na companhia. Nós vamos fazer um trabalho com todos os leitores do portal BNT que entraram em contato conosco. Vamos divulgar esse Instagram para que você que tem esse problema possa também fazer o registro, para que a CPI tenha os documentos. E olha, houve uma decisão judicial, então a empresa tem critérios, ela pode ser punida e deve ser punida por isso. Bom, presidente Guilherme Maser, eu também quero perguntar para o senhor sobre os trabalhos já realizados. 2 secretários municipais foram ouvidos e nessa semana, né, na próxima quinta, vamos ouvir, eu até peço licença para falar que eu vou pela primeira vez ver a personificação de um representante da AGEPAR. Até então eu não conhecia nenhum. Então eu gostaria que o senhor pudesse falar sobre o trabalho da CPI em si, ouvindo as autoridades e também trazendo o diretor da Sanepar, o diretor da AGEPAR. Qual é a expectativa para esse trabalho? Então, a CPI ela é muito cautelosa no sentido de fazer uma investigação profunda, séria, para responder o que toda a população está perguntando, né? Eu pago a conta de água, mas a empresa faz o investimento necessário, tem capacidade de tratar essa água. Por que Ponta Grossa entrou numa renovação de contrato até 2048 se as metas de investimento estavam abaixo das cláusulas contratuadas? Então, a CPI, as pessoas esperam assim, uma resposta emergencial da CPI, mas não é o caso, porque a CPI tem que apontar um relatório final com muita qualidade, dizendo quem pecou, onde errou e o que deve ser feito. Se agentes públicos, políticos, negligenciaram, cometeram irregularidades ou algum tipo de crime, a gente encaminha isso para o Ministério Público, fazendo uma recomendação de indiciamento, né? A CPI não tem poder de polícia, de prender ninguém, de aplicar sanções, de fazer multas, mas a gente está conseguindo o problema, né? Ponta Grossa cresceu, o contrato com a Sanepar é gigantesco, a prefeita entrou numa renovação de contrato. O que a gente já pode ver nas 2 oitivas com os 2 secretários é que a Secretaria de Meio Ambiente, que é responsável por atualizar
e fazer a avaliação e monitoramento do Plano Municipal de Saneamento Básico, isso foi muito deficitário. A gente está tentando entender quem tem responsabilidade sobre isso. Agora estão chegando atos para a CPI, os requerimentos de informação, que a Sanepar, a GEPAR e a Prefeitura têm um prazo de 15 dias úteis para encaminhar, agora está vencendo esse prazo, por isso a CPI tem um prazo de finalização de 90 dias, podendo ser prorrogado, porque a gente não pode se precipitar dando medidas, recomendações, que a gente ainda não achou o detalhamento dessas irregularidades. Agora, a oitiva de quinta-feira, o representante da GEPAR, né, que hoje é o Rubens Bueno, mas ele pode mandar um preposto, né, um representante, a gente quer saber por que a GEPAR não fiscalizou esse contrato. Se a responsabilidade da GEPAR é fiscalizar a concessão para a Sanepar, os contratos de saneamento básico, e também queremos entender do gerente de investimentos, do Joel Pires, o que a CPI já descobriu? A Sanepar não fez os investimentos necessários e que estavam previstos. Inclusive, fomos fazer uma inspeção semana passada com os membros da CPI na Sanepar, e ali ficou constatado que o que chega de água, tanto do Pitangui como do Alagados, não dá conta de abastecer a cidade, nem todo o sistema de tratamento. Agora a gente chamou o gerente de investimento para entender por que aquela previsão de investimento que era desde 2015, 2017, que foi sendo prorrogada, de aumentar a captação do Pitangui, de aumentar a capacidade de tratamento de água ali na estação de tratamento, por que esse investimento não aconteceu? A Sanepar está lucrando muito, aumentando em 10 anos mais de 70% o lucro, aumentando o repasse de dividendos em 1000%, ou seja, os acionistas estão ganhando dinheiro. Agora o povo está pagando a conta e o investimento não tem. Por que a GEPAR não fiscalizou, não aplicou a sanção? Por que a Prefeitura, quando detinha, né, a fiscalização do contrato, não fez isso? Então, todas essas respostas é que a CPI tem que responder para a população. Olha, vereador, eu estou bastante animado com esse encaminhamento, hein? Bastante animado com as informações que o senhor trouxe, trabalho sério sendo feito. Muito obrigado pelas informações. Para a gente encerrar a nossa entrevista, eu sei que o senhor tem compromissos em Brasília, eu gostaria de um comentário seu, eu sei que o senhor está em Brasília para acompanhar a posse. Eu acredito que é a primeira paranaense no primeiro escalão do governo, não é? Que é a ministra Gleisi Hoffmann, que vai para as relações institucionais. Gostaria que o senhor pudesse falar sobre este momento, sobre a participação de um representante paranaense no primeiro escalão do governo federal. A gente fica muito grato, né, e surpreso que o Lula tomou essa atitude, Gleisi, num importante ministério, né, um ministério que faz toda a relação do governo, as articulações políticas, e é uma deputada que tem muita familiaridade, tanto com o Paraná como com Ponta Grossa. Eu tive o prazer de fazer campanha para a Gleisi Hoffmann na última eleição dela, a gente tem uma relação muito próxima, e ela já me convidou tanto para vir para a posse nesse primeiro momento, como entrar em contato com ela para levar as demandas de Ponta Grossa. Semana passada eu estive em várias secretarias municipais, porque nós estamos num processo em que o novo PAC está aberto, né? O Programa de Aceleração do Crescimento, que já trouxe, nesse último período do governo Lula, 2 escolas integrais para Ponta Grossa, mais 2 do BS, e agora a gente quer avançar com outros projetos que são estruturais da cidade de Ponta Grossa. Eu estive na Secretaria de Infraestrutura, na Secretaria de Família, vendo a questão da moradia, estou em contato com o pessoal da saúde e ainda conversando com outros secretários, porque eu quero apresentar aqui, hoje e amanhã, tanto para a equipe da Gleisi, como para os ministérios, Ministério da Cidade, Ministério da Saúde, os projetos que Ponta Grossa vai apresentar para o novo PAC e confiar que a gente pode explicar por que Ponta Grossa tem que receber esses investimentos, sendo a 4ª maior cidade do Paraná, com crescimento de produção industrial incrível e que tem muito a contribuir com o desenvolvimento do país. Ela já, nesse convite que me fez para estar na posse dela hoje no Palácio do Planalto, fez tanto convite como deixou aberto essa possibilidade da gente dialogar para levar recursos para Ponta Grossa para investir em desenvolvimento sustentável do nosso município. Muito obrigado pelo seu esclarecimento, pelas suas informações, parabéns pelo trabalho, bom dia para o senhor, voltamos a falar em breve. Muito obrigado, vereador. Valeu, bom dia, Marco, bom trabalho aí.